irmãos e irmãs, estimado diácono Sandoval, a quem hoje nós rendemos louvores a Deus pelo seu ministério, povo de Deus que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia, celebramos o Natal do Senhor. O prólogo do Evangelho de São João, tão belo, tão teológico, nos faz compreender o mistério da encarnação do Verbo e vai nos mostrando verdades que só aqueles que têm fé são capazes de vivê-las. As verdades que aqui são reveladas são verdades direcionadas para aqueles que acreditam na festa que nós estamos celebrando, o Natal do Senhor. São João busca apresentar Jesus como Verbo encarnado, buscando lá na origem, lá no livro do Gênesis, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiam dominá-la. E aí ele nos apresenta São João Batista, aquele que é o precursor do Senhor, que surge como uma voz que proclama, que clama no deserto dos nossos corações. Mas São João vai dizer para quem essa palavra foi encarnada, para quem essa palavra veio. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. O que é que São João está dizendo, caríssimos irmãos e irmãs? Que por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos gerados como filhos de Deus. De fato, este texto nos leva a fazer uma ligação com o batismo, pois é no batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos filhos no Filho amado do Pai. Neste Filho, que na carta aos Hebreus nós escutamos, ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Se todos os anjos devem adorar Jesus, imagine nós, as criaturas, os seres humanos.
Por isso, amados irmãos e irmãs, a festa de hoje que nós celebramos esse grande mistério que se desvenda aos nossos olhos. É um Deus que se derrama de amor, é um Deus que decide vir estabelecer a sua morada para conosco, Ele que quer se mostrar para nós, se revelar para nós. E por isso, então, diante de um mundo marcado pela escuridão das trevas, diante de um mundo marcado pela violência, pela ganância, pelo ódio, após 2000 anos, a igreja convida-nos a atualizar esse mistério e convida todos aqueles que têm fé a voltar de novo o seu olhar para a manjedoura e reconhecer que nesta criança está a realeza de Deus, que nesta criança está o poder de Deus, nesta criança está a graça de Deus, que São João vai nos dizer: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Lá no povo de Israel, ainda caminhando no deserto, Deus institui por meio de Moisés os 10 mandamentos que orientou o povo a alcançar a terra prometida. Todos que observaram os 10 mandamentos chegaram até a terra prometida. Então, por Moisés, Deus estabelece as suas leis para que o povo não se desvie do seu caminho. Agora, por Jesus, Deus envia a sua graça. É diferente, caríssimos irmãos e irmãs. As leis regem a humanidade. A graça salva. A graça liberta. A graça nos insere na presença de Deus. Por isso, só por meio de Cristo é que nós entraremos no céu. Esse texto ele é fantástico. Eu queria ter mais tempo para dissecar um pouco mais, mas busquemos compreender isso aqui. Da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Essa comunhão perfeita que nós realizamos com Cristo Jesus estabelece em nós toda a graça que Ele trouxe para a humanidade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, é nos apresentado Jesus como o único caminho que nos leva a Deus, pois é Ele que estabelece dentre a humanidade a graça de Deus. Porém, quem é contemplado por essa graça? Quem tem fé. Aquele que acredita na encarnação do Verbo, aquele que acredita no Filho de Deus como Emanuel, o Messias, o Deus conosco. Por isso João conclui o seu prólogo dizendo: a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Jesus se dar a conhecer, Ele que está na intimidade do Pai, se dar a conhecer para toda a humanidade. Quem conhece Jesus, muda de vida. Quem conhece Jesus, abraça um caminho diferente, uma vida diferente, segue orientação diferente. Por isso, amados irmãos e irmãs, se o anjo Gabriel
dizia para Zacarias: eu estou na presença de Deus e vim lhe trazer essa boa notícia. Se o anjo Gabriel trouxe grande alegria para Zacarias, grande alegria para Maria, Jesus, que está na intimidade do Pai, traz a plenitude da graça para a humanidade, traz a plenitude da graça para nós, para cada um de nós que buscamos essa intimidade com o Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, devemos fazer todo o esforço para cultivar a nossa fé no Senhor, mesmo quando o mundo aí fora insiste em nos distrair, em nos desviar do caminho, em nos afastar de Deus. Precisamos buscar força na oração, nos apoiar na vida de comunidade, para não perder a fé, para não perder o princípio de caminhar seguindo os passos do Senhor. Quantas vezes durante esse ano nós fomos tentados a abandonar a nossa fé? Quantas vezes durante esse ano nós fomos tentados a desistir de ser cristãos? Quantas vezes durante esse ano nós somos tentados a esfriar na nossa relação com Deus por causa das coisas desse mundo? Mas hoje, na festa do Natal, nós somos convidados a renovar a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa alegria de poder contar com a graça de Deus. Só isso nos basta, caríssimos irmãos e irmãs. Às vezes nós queremos conquistar o mundo, mas só a graça de Deus nos basta para sermos felizes e viver plenamente feliz na terra e um dia contemplar essa felicidade no céu. Estamos concluindo esse ano e precisamos fazer uma análise profunda da nossa vida e procurar colocar a nossa vida alinhada com o chamado que Deus nos faz na pessoa do seu Filho Jesus. É preciso acordar, porque as atrações aí fora são grandes, as investidas são muitas, mas é perseverando na fé, é buscando todos os dias, seja na oração do Santo Terço, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na meditação da palavra e sobretudo da Eucaristia, que vamos perseverando nessa comunhão com o Senhor. Vamos, amados irmãos e irmãs, caminhar com Jesus, permanecendo na graça de Deus que chega até nós por Ele. Só por Jesus é que nós alcançamos essa grande graça. Não podemos desanimar na fé, não podemos desanimar na caminhada e não podemos desistir de perseverar, de insistir em voltar para Deus. Sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas. Permitam-me, em 3 minutinhos, dirigir a palavra para o nosso diácono Sandoval, que hoje celebramos o seu ministério. Às vezes as pessoas, por nos ver exercendo o ministério da igreja, pode pensar que já estamos prontos ou que já somos santos, mas, caríssimos irmãos e irmãs, tudo é graça de Deus. Os ministérios que nós recebemos por graça e recebemos por misericórdia. Graça de Deus para conosco que somos eleitos e por misericórdia para vocês que estamos a serviço. Por isso, tanto o Papa Francisco, os bispos, os padres, os diáconos, os coordenadores pastorais e movimentos, todos nós somos agraciados pelo chamado, somos felizes por sermos encorajados, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, em dar um sim e renovar esse sim todos os dias, para que sejamos perseverantes. Por isso, o nosso diácono Sandoval, há 8 anos atrás, não é isso?
lá na Catedral de São José, ele resolveu dar o seu sim para se tornar um ministro ordenado para o serviço da igreja. Exerce o primeiro grau da ordem, o diaconato permanente. Isso não significa que ele já estava pronto há 8 anos atrás, e muito menos significa que hoje, há 8 anos, ele esteja pronto, mas agora já tem mais experiência, já aprendeu com a sua convivência, com a sua intimidade com a palavra de Deus, com a sua intimidade com Jesus na Eucaristia. Isso vai lhe moldando, lhe capacitando, lhe tornando uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais dedicada, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que se coloca mais a serviço do reino de Deus. Mas não se enganem, todos nós, enquanto estivermos na terra, somos tentados às nossas falhas, somos tentados aos nossos limites, mas quem nos sustenta é a graça de Deus. Por isso, Sandoval, o que eu lhe desejo é que você continue sendo perseverante no seu ministério, que você seja perseverante na sua fé, comprometido com a palavra de Deus, com a Eucaristia, e que seja sempre esse homem do sim. O diácono Sandoval é conhecido como o homem do sim. Mesmo cansado, mesmo atarefado, ele não diz não. É alguém que busca sacrificar-se em virtude da comunidade, e sacrifica também a pobre da esposa, sacrifica um pouco a família, pois nós sabemos que o diácono tem uma família para cuidar, agora vive babando a netinha. Então, assim, o serviço do diaconato exige-se uma dedicação para a família, exige uma dedicação também para a comunidade. Por isso a gente aproveita e pede à comunidade para que tenha compreensão com o nosso diácono. Deixa o diácono descansar um pouquinho também, deixa o diácono namorar um pouquinho também, né? Ele tem esposa para isso, que às vezes os finais de semana ele sai, os finais de semana todo domingo, às vezes, coitado, vai para uma comunidade, vai para outra, e Zezé fica em casa esperando, olhando pela porta, quando é que meu velhinho vai entrar? Mas é preciso saber equilibrar, estar com a família e estar com a sua comunidade. Por isso a comunidade precisa ter essa compreensão, ajudar no seu ministério, mas ajudá-lo a ser um diácono feliz, realizado na sua missão. Ele abraçou com muito carinho, com muita alegria, com muita disponibilidade, mas não pode perder de vista que o ministério sacerdotal, o ministério diaconal, a vida matrimonial, tudo isso deve convergir para a felicidade do homem. Se torna um peso, se torna causa de infelicidade, então isso gera muitos problemas. E às vezes, se nós não tivermos compreensão, nós iremos sempre explorar o nosso diácono, e ele nunca vai dizer não, ele vai sofrer, mas não vai dizer não. Então, em mais um ano que ele inicia hoje, na sua vida diaconal, que ele seja feliz e que nós possamos ajudá-lo no seu ministério. Ao nosso diácono, meus parabéns, meu muito obrigado pela sua contribuição em nossa paróquia e em nossa diocese, e que Nossa Senhora continue sendo a sua grande intercessora e lhe ajudando no seu ministério diaconal. Parabéns, que Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.